Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 28 de agosto, estamos na segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 5 e versículos 8 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação de vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. E isso com toda a abundância. Sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Meu irmão, minha irmã, na leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo começa escrevendo: damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Dar graças a Deus pode parecer para nós algo sem tanta importância, mas na realidade dar graças a Deus é uma atitude de grande importância. Essa atitude exprime qual deve ser a orientação fundamental da vida cristã. A nossa vida deve ser dar graças a Deus, deve ser um agradecimento reconhecido ao amor de Deus por nós. É interessante que Paulo dá graças a Deus pela atuação da fé, pelo esforço da caridade e pela firmeza da esperança dos Tessalonicenses. A fé, a esperança e a caridade são atuações dos membros da comunidade de Tessalônica, mas são, antes de tudo, virtudes infusas, ou seja, são dons que Deus gratuitamente derramou no coração dos fiéis. Paulo, portanto, vê a generosidade dos cristãos, sobretudo como dom de Deus, e por isso se alegra e agradece ao Senhor. Também a fecundidade do seu apostolado, Paulo atribui ao dom generoso de Deus. Ele escreve: o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Paulo não atribui a si os frutos abundantes do seu apostolado, mesmo que tenha se esforçado muito, mesmo que se tenha dedicado com afinco no trabalho da evangelização, Paulo dá graças a Deus pelos resultados do seu apostolado, reconhecendo que foi a ação de Deus que tornou fecundo o seu apostolado. Como os tessalonicenses reagem a essa ação de graças de Paulo? Que efeito produziu esse agradecimento de Paulo na vida cristã dos tessalonicenses? Certamente tudo isso provocou nos tessalonicenses o mesmo sentimento de gratidão a Deus. Certamente também eles reconheceram que tudo é dom de Deus, que
a generosidade de Deus é maravilhosa e que a vida cristã é um contínuo receber o amor de Deus e que é justo e bom render graças a Deus. Além disso, os tessalonicenses, vendo Paulo render graças a Deus por eles, sentem o afeto do apóstolo e caem na conta de que o vínculo que os une entre si os unia sobretudo a Deus. Assim, a relação de afeto inclui não somente Paulo e os tessalonicenses, mas sobretudo Deus. Diante desse exemplo de Paulo, somos levados a nos perguntar: quando eu rezo por alguém, inicio a minha oração agradecendo a Deus pela pessoa por quem eu rezo? Inicio a minha intercessão sempre rendendo graças a Deus pelas pessoas que Deus me confiou, que Deus confiou as minhas orações? Nós sempre rezamos, oramos pelos outros, pedimos a Deus pela saúde, pelo sucesso, pela santificação das pessoas. Mas, infelizmente, nunca iniciamos a nossa intercessão rendendo graças a Deus. Se de fato amamos as pessoas por quem nós rezamos, devemos começar agradecendo todo o bem que Deus pôs nelas, por todas as graças que elas receberam e por todos os dons que nós recebemos através de tais pessoas. Só assim a nossa relação com as pessoas se tornará mais profunda, mais bela, porque estará fundada não em nossas simpatias, mas fundadas no amor do Pai Celeste.